Meu pai me deixou uma herança de 2 milhões de reais. Só tem um problema. Eu tenho que dividir com o cara que roubou ele de mim. E para piorar, ele é exatamente o tipo de pessoa que eu mais odeio. Bonito, iluminado e completamente contra vender. Agora a gente tá preso nessa pousada por 5 anos. Um de nós vai desistir primeiro. E eu garanto que não vou ser eu. Eu tinha acabado de ser demitido quando o e-mail chegou. Assunto: inventário, pousada Recanto do Vento. Urgente. Pensei que fosse spam. Meu pai tinha morrido faz 3 meses e eu não tinha ido ao enterro. Não por ser cruel. Simplesmente porque a gente não se falava faz 8 anos. Desde que ele largou tudo em São Paulo para encontrar a paz no litoral. Como se paz pagasse conta. Abri o e-mail. Senhor Gabriel Vasconcelos. Informamos que o senhor foi contemplado no testamento do falecido Rodrigo Vasconcelos com 50% da pousada Recanto do Vento, localizada em Barra de Sirinhaém, PE. Favor comparecer ao cartório para assinatura de documentos. 50%? Liguei para o advogado na mesma hora. Quem herdou os outros 50%? Um senhor chamado Matheus Brito, 25 anos, instrutor de surf. Seu pai o incluiu no testamento há 2 anos. Meu pai deixou metade da propriedade para um surfista aleatório? Aparentemente ele não era aleatório, senhor. Segundo as anotações, o jovem Matheus mora na pousada há 6 anos e administra o local. Administra. Claro. Aposto que administrar significava gastar o dinheiro do velho em pranchas e festas na praia, enquanto meu pai pagava as contas. Posso vender minha parte? Não pelos próximos 5 anos. Cláusula de inalienabilidade conjunta. Ambos os herdeiros precisam concordar com qualquer transação. Desliguei. 5 anos. 5 anos preso a um desconhecido numa pousada que eu nem lembrava direito como era. Mas eu precisava daquele dinheiro. Meu cartão estava no limite. Meu aluguel atrasado. Minha namorada tinha me largado levando metade dos móveis. E agora, sem emprego, eu estava oficialmente na merda. Então fiz as malas. A viagem de ônibus durou 9 horas. 9 horas de estrada esburacada, banheiro químico entupido e criança chorando no banco de trás. Quando finalmente cheguei em Barra de Sirinhaém, já era fim de tarde. O sol estava baixo, alaranjado, refletindo no mar que parecia calmo demais para ser real. A pousada ficava numa rua de areia batida. A placa na entrada estava desbotada. Recanto do Vento, pousada comunitária. Comunitária? A estrutura era maior do que eu lembrava. 2 andares, paredes cor de areia, varandas amplas, rede pendurada entre coqueiros. Mas o que mais chamou a atenção foi o movimento. Tinha gente pra caralho. Crianças correndo com pranchas de isopor. Adolescentes sentados em círculo com cadernos abertos. 2 mulheres pintando uma parede. Um cara de dreads tocando violão. Isso não parecia uma pousada. Parecia uma ONG. Você deve ser o Gabriel. Virei. O cara vindo do mar era tudo menos o que eu esperava. Alto, corpo atlético, pele negra reluzente de água salgada, cabelo raspado nas laterais e crespo em cima, bermuda colorida, sorriso branco e largo, brinco de argola, tatuagem de um barco à vela no antebraço. Ele era bonito. Tipo, bonito de revista, bonito de dar raiva. Matheus. Pode me chamar de Teu, todo mundo chama. Ele estendeu a mão. Seu pai falava de você direto. Apertei a mão dele. Firme, quente. Duvido. Ele riu. Falava assim. Dizia que você era publicitário foda, que ganhava prêmio, que morava num AP da hora em Pinheiros. Ganhava prêmio. Passado. Morava. Passado também. É, já fui. Ele me olhou com aquela expressão irritante de quem entende, sabe? Tipo terapeuta barato. Vai dar tudo certo, mano. Vem, te mostro o teu espaço. Meu espaço. Como se ele fosse o dono. Ele me levou até o 2º andar. O quarto era simples. Cama de solteiro, ventilador de teto, janela enorme de frente pro mar. Sem TV, sem ar-condicionado. Desculpa não ser tipo luxo, mas é o quarto mais silencioso.
Seu pai dormia aqui quando estava cansado da correria. Correria? Numa vila de 300 habitantes? Que correria? Mateus sorriu. Ah, mano, tem muita coisa rolando aqui. Aula de surf de manhã, reforço escolar à tarde, oficina de arte terça e quinta, grupo de apoio para mulheres na quarta. E fim de semana a gente faz bazar comunitário. Espera. Bazar comunitário? Tipo, de graça? Não, a gente cobra simbólico. Tipo 2, 3 reais. O dinheiro vai pro fundo da pousada, para manutenção, material escolar, essas paradas. Manutenção, material escolar, fundo comunitário. Senti meu estômago afundar. Mateus, quanto a pousada tá dando de lucro por mês? Ele coçou a nuca. Lucro? Tipo, sobra? É, sobra. Ah, nada na real. A gente usa tudo que entra para manter o projeto. Às vezes até complemento com meu trampo de instrutor particular. Nada. A pousada não dava lucro nenhum. Eu tinha herdado 50% de um prejuízo. Tá de sacanagem. Sacanagem por quê? Mateus franziu a testa. A pousada não é para dar lucro, mano. É para dar suporte. Seu pai sempre falou isso. Suporte não paga a conta, mas transforma a vida. Ele falou sério agora, sem sorrisinho. As crianças aqui não têm acesso a nada, Gabriel. Escola pública sucateada, zero lazer, zero perspectiva. A pousada virou um refúgio, um lugar onde elas podem ser crianças. Que lindo, muito poético, mas eu preciso de dinheiro. Mateus cruzou os braços. Então você veio vender. Vim cobrar o que é meu. Nada aqui é seu. A voz dele ficou fria. Você sumiu. Não ligou. Não visitou. Seu pai morreu sozinho, Gabriel. Sozinho. Enquanto você estava em São Paulo ganhando o prêmio. Quem segurou a mão dele fui eu. Quem cuidou dele nos últimos dias fui eu. Então não vem me falar de dinheiro. Silêncio. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Desculpa, não queria falar assim. Ele foi até a porta. Fica à vontade. Tem janta na cozinha. A gente conversa melhor amanhã. E saiu, me deixando sozinho, no quarto do meu pai, que cheirava a sal, madeira velha e culpa. Passei a primeira noite acordado. O quarto era silencioso demais. Ou melhor, era silencioso do jeito errado. Sem barulho de carro. Sem sirene. Sem vizinho discutindo. Só o som constante das ondas quebrando na praia, o vento balançando os coqueiros e, de vez em quando, o rangido da madeira velha da pousada se ajeitando. Às 5 da manhã, desisti de tentar dormir. Desci descalço, de bermuda e camiseta, pro silêncio da cozinha. Mas quando cheguei lá, a luz já estava acesa e Mateus estava no fogão de costas mexendo algo numa panela enorme. Ele não usava camisa, óbvio, porque aparentemente o cara tinha uma alergia à roupa. Bom dia, ele disse sem virar. Como diabos ele sabia que eu estava ali? Oi, respondi meio travado. Café tá pronto. Canecas no armário acima da pia. Ele apontou com a colher de pau. E se quiser pão, tem na cesta. Fiz ontem. Você fez pão? Aprendi com seu pai. Ele dizia que pão caseiro era terapia. Mateus finalmente virou, me olhando com aquele sorriso calmo e irritante. Não dormiu bem? Não. Normal. Cidade grande acostuma com barulho. Aqui o silêncio incomoda no começo. Mas depois, você vicia. Peguei uma caneca, me servi de café. Era forte, cheiroso, bom. Tipo bom de verdade. Não tipo café de escritório que a gente aguenta. O que você tá fazendo acordado tão cedo? Perguntei, sentando no banco. Faço café da manhã pros meninos. Ele voltou a mexer a panela. Às 6 chegam uns 15, 20. A maioria não toma café em casa. Então eu faço aqui. Mingau, pão, fruta. O básico. Você alimenta 20 crianças todo dia? De segunda a sábado, sim. Domingo eu descanso. Ele falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Seu pai começou isso.
Dizia que ninguém aprende de barriga vazia. Fiquei em silêncio vendo ele trabalhar. Movimentos econômicos, precisos. Alguém que fez aquilo 1000 vezes. Mateus. Por que meu pai te deixou metade da pousada? Ele parou de mexer. Ficou de costas para mim por uns 5 segundos. Depois desligou o fogo, se virou, apoiou as costas no fogão e cruzou os braços. Porque ele sabia que você ia querer vender. A sinceridade me pegou de surpresa. E ele não queria que eu vendesse. Não sozinho, não. Mateus me olhou direto. Ele queria que você voltasse. Conhecesse o lugar. Entendesse o que ele construiu. E se ainda assim você quisesse vender, aí sim ele ia aceitar. Mas você não vai deixar eu vender. Não pelos próximos 5 anos. Não. Ele confirmou sem hesitar. Porque eu preciso desses 5 anos para provar que esse lugar vale mais do que dinheiro. Nada vale mais que dinheiro, Mateus. Dinheiro paga conta, comida, o aluguel, dinheiro é real. Você tá devendo quanto? A pergunta me pegou desprevenido. O quê? Sua dívida? Quanto é? Por que você? Seu pai me contou. Disse que você estava sufocado em São Paulo, trabalhando num emprego que odiava, ganhando mal, gastando mais do que tinha para parecer que estava bem. Mateus inclinou a cabeça. Então eu pergunto de novo. Quanto você deve? Minha mandíbula travou. 47 mil. Ele assentiu devagar. E quanto você acha que sua metade da pousada vale? O advogado disse que a propriedade inteira vale em torno de 2 milhões. Então, 1 milhão é meu. Ótimo. Então você vende, paga sua dívida e sobra 953 mil. Mateus pegou uma caneca, se serviu de café. E aí, o que você faz com o dinheiro? Recomeço minha vida. Em São Paulo. Sim. Na mesma cidade que te faliu emocionalmente, te endividou e te deixou tão esgotado que você não conseguiu nem ir no enterro do seu próprio pai. Ele tomou um gole me olhando por cima da caneca. Boa ideia. Raiva subiu pela minha garganta. Você não me conhece? Conheço sim. Mateus colocou a caneca na mesa. Conheço porque você é igual ao seu pai quando ele chegou aqui. Esgotado, amargo, achando que dinheiro ia resolver tudo. E sabe o que resolveu ele? Iluminação espiritual. Falei com sarcasmo. Propósito. Ele respondeu sério. Ele encontrou um motivo para acordar todo dia. E não era lucro. Era as crianças. Era o café da manhã. Era ensinar um moleque a pegar onda. Era sentar na varanda e ver o pôr do sol. Era pequeno, Gabriel. Mas era real. Eu não tinha resposta para isso, porque parte de mim, a parte que eu odiava admitir, sabia que ele tinha razão. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a porta da frente se abriu com estrondo. Tio teu! Uma avalanche de crianças invadiu a cozinha. Meninos e meninas entre 6 e 12 anos, descalços, roupas simples, sorrisos largos, gritando, rindo, se empurrando. E Mateus? Mateus transformou. O rosto fechado virou sorriso enorme. Ele abaixou, abraçou 3 de uma vez, bagunçou o cabelo de outro, fez cócegas numa menina pequenininha que subiu nas costas dele. Calma, calma, tem mingau para todo mundo. Ele riu alto, aquele som genuíno e cheio que eu não tinha ouvido ainda. As crianças se organizaram em volta da mesa grande. Eu nem tinha visto que tinha uma mesa grande na sala ao lado. E Mateus começou a servir. Tigelas de mingau, fatias de pão, banana, mamão. Eu fiquei ali, na porta da cozinha, só, observando. E foi aí que eu vi. A forma como ele lembrava o nome de cada criança. Como ele perguntava de lição de casa. Como ele consolava um menino que estava chorando porque o pai tinha batido nele. Como ele amarrava o cabelo de uma menina. Como ele ria das piadas sem graça. Como ele ligava. Ele não estava fazendo caridade, ele estava sendo família. Uma das crianças me viu. Quem é esse tio teu? Mateus olhou para mim sorrindo. Esse é o Gabriel, filho do senhor Rodrigo.
silêncio. E então, como se fosse coreografado, todas as crianças ficaram sérias. Algumas olharam para o chão. O Sr. Rodrigo morreu. Uma menina de uns 8 anos disse baixinho. A gente sentiu muita saudade dele. Meu peito apertou. Ele era legal? Perguntei, a voz saindo mais fraca que eu queria. Era muito. Um menino de uns 10 anos se animou. Ele me ensinou a ler e me deu um livro de presente quando eu aprendi. Ele me levava no médico quando minha mãe não podia. Outra menina adicionou. Ele consertou o telhado da minha casa quando estava vazando. Outro garoto disse. Ele me deu uma bicicleta. Ele pagou meu material escolar. Ele me ensinou a nadar. Cada criança tinha uma história. Cada criança tinha uma memória do meu pai, do homem que eu tinha abandonado. Minha visão ficou embaçada. Desculpa, consegui falar, a voz falhando. Preciso de ar. Saí pela porta da frente antes que alguém visse as lágrimas. Eu não sei quanto tempo fiquei sentado na areia. O sol estava subindo. A praia estava vazia. Só eu, o mar e o peso esmagador da culpa. Posso sentar? Mateus. Acenei sem olhar. Ele sentou do meu lado, joelhos dobrados, braços apoiados neles, olhando para o mar. Ficamos em silêncio por uns 5 minutos. Ele te amava, sabe? Minha garganta apertou. Ele tinha um jeito péssimo de demonstrar. Continuei, a voz tremendo. Sempre foi distante, frio, mesmo quando eu era criança. Ele me contou. Mateus pegou um punhado de areia e deixou escorrer pelos dedos. Disse que não sabia ser pai, que tinha medo de errar. Então ele se afastou, antes que você o odiasse por falhar. Eu não odiava ele, mas ele achava que sim. As lágrimas vieram de novo. Dessa vez eu não segurei. Eu deveria ter voltado, sussurrei. Deveria ter ligado. Deveria... alguma coisa. Sim, Mateus concordou. E aquilo doeu. Porque ele não tentou me consolar com mentira. Deveria. Mas você não fez. E agora tem que viver com isso. Como? Honrando o que ele construiu. Mateus finalmente me olhou. Ficando, conhecendo essas crianças, esse lugar, entendendo por que ele escolheu isso ao invés de você. Ele escolheu isso porque eu não era suficiente. Não. Mateus virou meu rosto com a mão, me forçando a olhar para ele. Os olhos dele eram intensos, sérios. Ele escolheu isso porque você já tinha escolhido São Paulo. Ele não te tirou de nada. Você já tinha ido, então ele encontrou outro propósito. Mas ele nunca parou de esperar você voltar. Eu não conseguia respirar direito. Fica, Mateus pediu. Só o verão, 3 meses. Se no final você ainda quiser vender, a gente conversa. Mas tenta, pelo seu pai, por você. E se eu não conseguir? E se eu continuar odiando esse lugar? Aí você vende com a consciência limpa, sabendo que tentou. Olhei para o mar, para o sol nascendo, para as ondas quebrando. 3 meses, repeti. 3 meses. Respirei fundo. Ok, Mateus sorriu. Aquele sorriso irritantemente bonito. Ótimo, porque você começa amanhã. Começo o quê? Aulas de surf. Eu não vou. Todo Vasconcelos precisa saber surfar. Seu pai dizia isso. Mateus se levantou, estendeu a mão. 6 da manhã, não se atrase. E saiu me deixando ali. Com a sensação crescente de que eu tinha acabado de concordar com algo muito maior do que 3 meses. Eu odiei ele imediatamente. Não era racional. Não era justo. E honestamente não tinha nada a ver com ele. Era porque 6 da manhã, mar gelado, prancha de espuma ridícula de iniciante debaixo do braço e um instrutor sorridente demais na minha frente, eram a materialização perfeita de tudo o que eu não queria ser. Alguém que parecia... em paz. Regra número 1. Mateus disse, andando ao meu lado na areia molhada. Você vai cair. Muito. Se não quiser se molhar, volta para a pousada.
Eu posso voltar para a pousada? Perguntei, já esperançoso. Figura de linguagem, Gabriel. Ele riu. Agora é tarde. A praia ainda estava vazia. O sol mal tinha passado da linha do horizonte, tingindo tudo de laranja. A água parecia um espelho quebrado de luz. Você já fez aula de surf antes? Ele perguntou. Já fiz campanha de cerveja com surfista. Respondi. Conta? Não. Ele jogou a própria prancha na água rasa com uma facilidade irritante. Deita aí. Deitar? Na prancha, gênio. Revirei os olhos, mas obedeci. A espuma gelada bateu na minha barriga e eu arfei. Isso é tortura. Isso é terça-feira, ele disse como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mão aqui, aqui, queixo para cima, olhar para frente. Se olhar para o pé, cai. Ele apoiou a mão no meio das minhas costas para me ajudar a estabilizar. A mão dele era quente, firme, muito mais próxima do que eu estava preparado para lidar. Relaxa o corpo. Isso é relaxado. Então você precisa rever o conceito de relaxar, irmão. Respirei fundo. Tentei focar na água, na prancha, em qualquer coisa que não fosse a sensação da mão dele nas minhas costas, ou o fato de que o toque de alguém tinha virado algo tão raro na minha vida que qualquer contato prolongado parecia quase indecente. Agora imagina que vem uma onda, ele continuou. Eu vou empurrar a prancha e você tenta ficar de joelhos primeiro. Não levanta em pé ainda. Por quê? Porque eu não tô com um plano de saúde atualizado para te levar para o hospital se você quebrar a cara numa pedra. Antes que eu pudesse responder, ele empurrou a prancha com força. O mundo virou água, espuma e pânico. Quando percebi, eu estava debaixo da prancha, engolindo metade do oceano de Pernambuco. Levantei engasgando, cabelo grudado no rosto, nariz ardendo. Você é louco? Mateus gargalhou. Não riu. Não deu uma risadinha. Gargalhou. Alto. Livre. Jogando a cabeça para trás. Era o tipo de riso que você ouve. E contra a própria vontade, sente vontade de sorrir junto. Eu, obviamente, não sorri. 10 de 10, ele disse. Queda bem executada. Você quase me matou. Quase morrer faz a gente se sentir vivo. Ele deu de ombros. De novo. Nem fudendo. Gabriel. Não. Ele se aproximou, parando tão perto que eu conseguia ver a água escorrendo do queixo dele, as gotas brilhando na luz. Os olhos castanhos escuros fixos nos meus. Você prometeu 3 meses. Eu prometi ficar. Não prometi virar peixe. Seu pai caía bem mais que você. A raiva instantânea que essa frase me trouxe veio com algo mais. Curiosidade. Ele surfava assim. Bem. Não. Mateus sorriu com um carinho estranho, olhar se perdendo por um instante num lugar que eu não via. Mas ele tentava todo dia. Ele dizia que a graça não era ficar em pé, era tentar de novo. Engoli em seco. De novo. Murmurei. O quê? Empurra essa merda de prancha de novo. O sorriso que ele deu dessa vez foi diferente. Menos debochado, mais orgulhoso. É pra já. Depois de uns 40 minutos, 3 quase afogamentos e um número obsceno de insultos ao mar, à prancha e à família inteira de Mateus, eu consegui ficar de joelhos por 3 segundos. 3. Viu? Ele comemorou, batendo palma como se eu tivesse ganhado medalha olímpica. Eu te disse, agora é repetir. Eu odeio você, falei, ofegante, mas sem conseguir esconder o sorriso que ameaçava. Eu sou adorável. Você é irritante. Adoravelmente irritante. E pela primeira vez em muito tempo percebi que estava rindo. Não aquele riso educado de happy hour, não aquela risada automática de reunião quando o chefe faz piada sem graça. Rindo de verdade, com o corpo inteiro. E isso me assustou mais que qualquer onda. Depois da aula, nos sentamos na areia, ofegantes. Ele com a prancha fincada do lado, eu parecendo um gato molhado traumatizado. Você foi bem, ele disse. Você tem padrão muito baixo. Sério, insistiu. Você tem equilíbrio, só falta confiar.
Confiança não paga dívida, rebati, automático. Ele desviou o olhar para o mar. Mas paga terapia, murmurou. Ficamos em silêncio por um tempo, só ouvindo o som das ondas. Você sempre foi assim? Perguntei. Como? Essa mistura de guru de autoajuda com surfista de comercial de água de coco. Ele riu. Não. Eu já fui bem pior. Como era antes? Ele pegou um punhado de areia brincando com os grãos entre os dedos. Raivoso, perdido, com muita certeza de que o mundo estava contra mim. Uma pausa. Até o dia que cheguei aqui batendo na porta dessa pousada às 2 da manhã, encharcado de chuva, com ódio de tudo e sem ter para onde ir. Meu coração deu um pequeno salto desconfortável. Meu pai te deixou entrar. Seu pai me deu chá quente, toalha seca, um colchão no chão da sala e silêncio. Ele sorria de canto agora. Ele não perguntou nada naquela noite, só: quer comer? Eu quase conseguia ver a cena. Eu contei minha história no dia seguinte. Ele não falou, vai ficar tudo bem. Não falou, você vai superar. Ele só disse, você quer ficar? Você ficou, murmurei. Eu fiquei. Por quê? Porque pela primeira vez eu tive a sensação de que se eu sumisse, alguém ia sentir falta. Ele respirou fundo. E eu jurei pra mim mesmo que nenhum moleque ia bater nessa porta sentindo o que eu sentia naquela noite sem encontrar alguém pra abrir. Nem que fosse eu. Olhei pra ele, pra mão cheia de areia, pros ombros queimados de sol, pro jeito que ele olhava pro mar como se fosse ao mesmo tempo amigo e testemunha. Ele nunca foi esse cara pra mim. Saiu antes que eu pudesse controlar. Que cara? O que abre a porta? O que pergunta se eu quero ficar? Não daquela forma. Ele concordou, mas ele tentou do jeito torto dele. Falhando miseravelmente. Ele não passou a mão na minha cabeça. Não disse, não fala assim. Só concordou. Mas ele tentou, e isso às vezes é maior do que parece. Mordi o lábio, irritado de novo com aquela sensação de que perto do Matheus era impossível esconder qualquer coisa. Eu não sei ser esse cara pra ninguém, confessei. Ótimo. Ótimo. Ótimo, repetiu. Porque ninguém tá te pedindo pra ser. Só pra não atrapalhar quem já tá tentando. Aquilo eu mereci. Então qual é o plano, guru? Perguntei. Qual é a sua grande estratégia pra me consertar em 3 meses? Ele sorriu, olhando pro horizonte. Não vou te consertar. Vai tentar. Não. Os olhos dele vieram direto nos meus, firmes. Eu não sou mecânico, nem terapeuta, eu só tô aqui. Se você quiser se encontrar, o mar tá aí. As crianças estão aí, essa casa tá aqui. Eu só seguro a prancha quando a onda vier. Por um segundo, eu esqueci de respirar, porque aquele olhar, calmo, profundo, seguro, era exatamente o que eu não sabia que tinha sentido falta a vida inteira. O resto do dia passou num ritmo que eu não conseguia acompanhar. Depois do café da manhã das crianças, veio o reforço escolar na varanda. Eu ainda estava tentando entender por que diabos tinha quadro branco num canto quando Matheus apareceu com um caderno e um lápis. Você vai ajudar o João com matemática. Eu odeio matemática. Melhor ainda, você vai entender o sofrimento dele. Eu não sei ensinar. Eu também não sabia. Ele empurrou o caderno na minha direção. Você terminou o ensino médio, né? Sim. Então você sabe mais que ele. Já é suficiente. E lá fui eu, me sentar ao lado de um menino magrelo de óculos torto, que me olhava com desconfiança como se eu fosse aplicar uma prova surpresa. Oi, tentei. Eu sou o Gabriel. Eu sei. Ele respondeu sério. Você é o filho do tio Rodrigo. O peso dessa frase caiu entre nós. Respondi engolindo seco. Quer dizer, sou. Ele apontou para o caderno. Eu não entendo fração, ele confessou, num sopro. Eu tentei, mas a professora fala rápido demais. E eu fico com vergonha de perguntar. Aquilo eu conhecia bem de outro contexto. Reuniões, briefings, termos em inglês que todo mundo fingia entender. Beleza, falei, puxando o caderno para perto.
Então a gente vai fingir que ninguém tá com pressa. Enquanto eu rabiscava pizzas imaginárias divididas em pedaços e transformava frações em pedaços de bolo, percebi algo estranho. Eu tava gostando, não da matemática, mas do momento em que os olhos dele se acendiam quando finalmente entendia. Ah! Ele exclamou, quase derrubando o lápis. Então 3/4 é tipo 3 pedaços de uma pizza que foi cortada em 4. Exato. E se eu dividir em 8 pedaços? Aí a fração muda, mas a pizza é a mesma. Enquanto ele absorvia aquilo, peguei a mim mesmo olhando para o quadro branco na varanda, para os coqueiros ali atrás, para os outros grupos estudando em volta, Mateus passando com uma jarra de suco, parando para responder dúvidas, rindo quando alguém errava e tentando de novo. Eu tinha vindo para vender tijolo e telha. Mas o que meu pai deixou para trás era outra coisa, e pela primeira vez, eu tive medo real de uma possibilidade específica. E se eu não conseguir ir embora depois? No fim da tarde, a pousada ganhou outra vida. As crianças foram embora. O barulho diminuiu. O vento aumentou. A luz ficou mais suave. Eu estava na varanda sozinho, lendo e relendo a carta do meu pai pela 1000ª vez, quando ouvi o som da porta de madeira rangendo. Vai furar o papel se continuar amassando assim, Mateus comentou, apoiando o ombro na pilastra. Olhei para a carta nas minhas mãos. Estava de fato toda marcada, as bordas amassadas. Ele escrevia assim para você também? Perguntei sem rodeios. Escrevia. Mateus respondeu tranquilo, vindo se sentar na cadeira ao lado. Mas eu lia em voz alta para ele quando a vista piorou. Então você sabe o que tá aqui. Levantei a carta. Sei. Ele falava muito de mim. Todo dia. Ri, sem humor. Aposto que era sempre aquela versão idealizada. Meu filho bem-sucedido da capital. Às vezes, ele apoiou os cotovelos nos joelhos entrelaçando as mãos. Mas na maior parte do tempo ele falava das coisas que ele errou com você. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Ele fazia listas. Mateus explicou. Literalmente. Lista de coisas que faria diferente se tivesse outra chance com você. Ele dizia: com o Gabriel, eu calei quando devia ter pedido desculpa. Aqui com as crianças eu falo. Senti um nó na garganta. Ele tinha medo que você voltasse e odiasse esse lugar. Continuou. Por isso ele era obcecado com cada detalhe. O quarto arrumado, suas fotos nas paredes, a rede nova. Era o jeito dele de dizer eu tava te esperando, mesmo sabendo que talvez você nunca chegasse. Uma parte minha queria gritar, dizer que era injusto, que aquilo era covarde, que ele devia ter ligado, ter aparecido, ter feito qualquer coisa menos me deixar com uma pousada e um surfista hippie como legado emocional. Mas tudo o que saiu foi: ele te escolheu. Mateus franziu a testa. Como assim? Ele me deixou. Falei, as palavras saindo mais rápido agora. Ele deixou minha mãe. Deixou a vida que ele tinha com a gente. E ficou aqui, com você, com essas crianças, com esse lugar. Você virou a família dele, não eu. Gabriel. Não. Eu levantei a mão. Eu não tô dizendo isso pra te culpar. Tô dizendo porque é fato. Vocês viveram uma vida aqui que eu nem fazia ideia que existia. Ele respirou fundo. Ok. E o que você vai fazer com esse fato? A pergunta ficou suspensa no ar. Você pode usar isso para alimentar raiva, ele continuou. Ou pode usar para tentar entender quem ele virou enquanto você estava construindo sua vida lá. Que vida? Soltei, quase rindo. Um emprego que me demitiu por e-mail, uma ex que foi embora levando até a cafeteira e uma dívida que me fez aceitar vir para um lugar que eu jurei nunca mais pisar? O tipo de vida que você sabe que não funciona para você, senão você não estava se defendendo tanto dela. Fiquei calado, porque no fundo eu sabia que ele tinha razão. Cada vez que eu falava de São Paulo, o tom parecia mais justificativa do que saudade. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, Mateus. Dessa parte eu sei, ele respondeu. Você tá tentando decidir se vale mais 1 milhão na conta ou um pai que você não pode mais ter. Doía ouvir assim. Mas era verdade.
Ele se levantou apoiando as mãos no encosto da minha cadeira, inclinando um pouco o rosto na minha direção, o suficiente para eu sentir o cheiro de sal e sabonete barato que parecia permanente nele. Você não vai encontrar essa resposta em número nenhum. Ele continuou mais baixo. Nem em planilha, nem em avaliação imobiliária. Se tiver resposta, vai estar aqui. E com a ponta dos dedos tocou de leve meu peito. Bem no meio, como se marcasse um alvo. O toque foi rápido, mas por algum motivo, ficou queimando muito depois que ele tirou a mão. Vou fazer janta, ele disse, se afastando. Se quiser ajudar, chega na cozinha em 15. Se quiser continuar fugindo das próprias emoções, fica aí olhando para o horizonte. Talvez eu faça as duas coisas, respondi, automático. Ele riu por cima do ombro. Você definitivamente é filho do Rodrigo. Fiquei na varanda sozinho por mais alguns minutos, olhando para o mar, sentindo o lugar onde os dedos dele tinham encostado ainda quente, e pensando sem querer pensar. Se meu pai tivesse tido coragem de falar comigo como o Matheus está falando agora, será que eu teria ido embora? A cozinha cheirava a alho, cebola e alguma coisa com leite de coco que eu não sabia nomear, mas que fazia meu estômago roncar alto o suficiente para ser humilhante. Ótimo, Matheus comentou sem olhar para trás. Pelo menos uma parte de você tá menos teimosa que o resto. Eu encostei na porta, carta no bolso, braços cruzados. Eu só vim porque você falou, se quiser ajudar. Então? Ele virou ligeiramente a cabeça, um sorriso de canto. Você quer? Abri a boca para soltar alguma resposta sarcástica, mas minha própria voz me traiu. Quero. Matheus ergueu uma sobrancelha, surpresa genuína, antes de virar completamente para a bancada. Então vem, filho do Rodrigo. Hoje você vai aprender a fazer moqueca. Eu sei pedir iFood. Parabéns, isso não conta como habilidade. Ele empurrou uma tábua de madeira na minha direção, cheia de tomates, pimentões e cebolas. Corta em rodelas. Não perde dedo, por favor, porque eu não tô afim de explicar pro pronto-socorro como isso aconteceu. Peguei a faca, mais pesado do que parecia. A lâmina brilhava sob a luz amarela da cozinha. A última vez que eu cozinhei alguma coisa, falei. Eu quase botei fogo no apartamento. Isso explica muita coisa sobre sua ex. Ele murmurou. Você nem conhece ela. Mas conheço você. E sei que tipo de decisão errada você toma. Virei de lado, disfarçando um sorriso irritado. Você fala como se me conhecesse há anos. Você fala como quem quer que ninguém conheça nada. Ele rebateu calmo. Equilibra. Comecei a cortar a cebola. Lenta, cuidadosamente, como se fosse uma bomba. Assim não, Gabriel. Seu pai ia surtar se te visse segurando a faca desse jeito. Ele não me ensinou a cozinhar. Eu sei. Matheus pegou minha mão, ajustando a pegada com naturalidade. Mas ele me ensinou. E agora, eu tô devolvendo a gentileza. A mão dele sobre a minha era firme, quente e de novo perto demais. Eu prendi a respiração sem querer, atento demais ao toque, à textura da pele dele, ao jeito que o corpo dele encostava levemente no meu. Dedos para dentro, ele orientou, empurrando minhas falanges com o próprio polegar. Se não, corta. Você é sempre tão mandão assim? Perguntei, tentando distrair minha mente do fato ridículo de que uma mão sobre a minha estava mexendo mais comigo do que qualquer reunião com cliente milionário. Só com quem vem cheio de muro e achando que muro é identidade. Você fala em metáfora demais. É a convivência com carta de velho sentimental. Eu ri, apesar de mim mesmo. Ele tirou a mão, voltando para o fogão. Senti o ar frio ocupando o lugar onde a pele dele tinha aquecido. Diz uma coisa. Matheus começou mexendo a panela. Quando foi a última vez que você fez algo que não servia para currículo? Parei a faca no meio do corte. Como assim? Algo que não podia virar post no LinkedIn, nem ponto em portfólio, nem story em evento de networking. Ele se virou, apoiando a colher na panela, me encarando. Uma coisa que você fez só porque deu vontade, não porque dava retorno. A pergunta me pegou de um jeito estúpido, concreto.
Abri a boca, fechei. Eu tentei lembrar. Uma leitura que não fosse por obrigação. Um desenho. Uma música tocada só porque sim. Um passeio que não fosse para esvaziar a cabeça para trabalhar melhor. Nada me veio. Não sei. Tá aí um bom começo, ele concluiu, voltando a mexer o molho. Você não se conhece fora do que você produz. Isso é muito frase de psicólogo de Instagram, murmurei. Engraçado que você reclama de tudo que parece com verdade. Fiz uma careta. Por que você não reclama de nada? Perguntei. Você perdeu família, você foi expulso de casa, foi parar no meio do nada com um velho estranho, e ainda assim você... Sorri. Você não tem raiva de ninguém? Nem do meu pai? Ele ficou em silêncio por um tempo, o barulho da colher batendo na panela enchendo o espaço. Eu tive muita raiva, disse por fim. De todo mundo, dos meus pais, da igreja, da cidade, de Deus, do mar, de mim. Do meu pai também? Também. Ele não hesitou. Quando ele piorou e insistia em fazer as coisas sozinho, eu ficava puto. Quando você não vinha, eu ficava puto por ele fingir que não doía. Quando ele começou a escrever carta e não mandar, fiquei puto por ele não ter coragem de apertar o botão enviar. Olhei para a panela, para o vapor que subia. E aí passou? Não. Mateus suspirou, desligando o fogo por um instante. A raiva virou outra coisa. Cansaço. Depois saudade. Aí um dia eu acordei mais interessado em quem eu podia ser agora do que em quem me deviam ter sido antes. Você fala isso como se fosse simples. Não é, ele garantiu. Mas é mais leve do que carregar o mundo nas costas. Ele provou o molho com a colher, franziu o nariz, jogou mais sal. Silêncio de novo. Só o chiado da panela, a lâmpada tremendo com o vento. Por que você ainda tá aqui? Perguntei, surpreendendo até a mim mesmo com a honestidade. Depois que ele morreu, você podia ter ido embora, seguido sua vida, deixado esse lugar para trás. Por que ficou? Mateus apoiou as duas mãos na borda do fogão, respirando fundo antes de responder. Porque eu prometi para ele. Prometeu o quê? Que ia manter a porta aberta, ele disse, simples. Que nenhuma criança ia bater aqui e encontrar a casa vazia, que o lugar não ia virar estacionamento de resort, que os moleques que ele ensinou a ficar em pé na prancha iam ter onde ensinar outros. Pausa. E por que eu ainda estava esperando você? O ar saiu dos meus pulmões. Me esperando por quê? Porque ele pediu. Mateus deu de ombros como se fosse óbvio. Ele sabia que sozinho você não ia aguentar muito tempo lá fora. Só não sabia quando você ia quebrar. Eu não quebrei. Ele me lançou um olhar rápido dos pés à cabeça, voltando para os olhos. Claro que não. O pior era que ele não estava dizendo com sarcasmo. Estava dizendo como quem enxerga um prédio inteiro rachado por dentro, mas que ainda está em pé por pura teimosia. Vai lavar o arroz. Ele mudou de assunto, apontando uma panela na pia. Hoje você participa da sua própria janta. Eu sobrevivi até hoje com miojo, tá? E é por isso que você tem cara de quem tem 24 e corpo de quem tem 41 na firma. Você é muito mal educado. Você é muito mal nutrido. Nós dois sorrimos, pequenos ao mesmo tempo, e a cozinha pareceu menos apertada, menos estranha, quase familiar. Mais tarde, já com a moqueca pronta, sentamos à mesa comprida da pousada. Só nós dois. A mesa que de manhã parecia pequena para tantas crianças, à noite parecia grande demais para dois adultos tentando não encarar o peso do que não era dito. A comida tá boa? Ele perguntou, depois de alguns minutos de silêncio confortável. Eu fiz o arroz. Foi o melhor arroz mal lavado que eu já comi. Você é péssimo em elogio. Você é péssimo em aceitar que pode ser bom em algo que não esteja no currículo. Dei de ombros, mas não discordei. Você já pensou em sair daqui? Perguntei. Tipo, morar em outro lugar? Estudar? Não sei. Fazer outra coisa. Pensei, ele admitiu. Ainda penso às vezes. Quando vejo na internet foto de lugar com neve ou prédio alto, metrô,
Às vezes bate curiosidade. Então por que não vai? A pergunta não é essa. Ele rebateu tranquilo. A pergunta é: eu quero ir para algo ou só fugir do que dói? Mastiguei devagar. Eu não fugi. Você fugiu de um pai que não sabia pedir desculpa e de uma infância que não encaixava na sua ideia de sucesso. Ele respondeu sem raiva. E tudo bem. Criança não tem ferramenta para lidar com isso. Adulto tem. Olhei para ele por alguns segundos, o garfo parado no ar. Você é muito bom em me fazer sentir um lixo com palavras bonitas. Não é para você se sentir um lixo, ele disse sério. É para você perceber que ainda dá tempo de escolher diferente. Diferente como? Ficar aqui o resto da vida? Viver de mingau e moqueca? Ele sorriu de canto. Ninguém tá te pedindo para decidir o resto da vida em um verão. Só para viver um verão de verdade. Sem fugir. Sem metade do corpo em São Paulo e metade aqui. Então é isso? Seu plano de 3 meses é me fazer gostar de mingau, criança, mar e você? Saí sem pensar. A palavra ficou pendurada. Desse lugar, corrigi rápido, engolindo seco. Gostar desse lugar. Os olhos dele desceram pro meu prato, depois subiram de novo, mais lentos. Havia um brilho diferente ali, entre divertido e perigoso. Se eu conseguir que você goste de você mesmo, o resto é bônus, ele disse tranquilo. E se no meio do caminho você passar a gostar de mim também, aí é problema seu. Fiquei sem fala. Não foi uma cantada direta. Não foi uma declaração. Foi só verdade nua, jogada no meio da mesa entre arroz e moqueca. Eu não sou... As palavras travaram. Não precisa ser nada agora, ele cortou gentil. Só come e dorme. Amanhã o mar vai estar lá. As crianças também, eu também. O resto a gente vê. E de um jeito estranho, isso foi mais assustador do que qualquer promessa. Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém estava dizendo que eu não precisava ter uma resposta pronta, nem uma persona, nem um plano. Só aparecer. E eu não fazia ideia de como se fazia isso. Naquela noite, deitado na cama do quarto que cheirava a sal, madeira e lembrança, olhei para o teto por longos minutos. Depois, pro envelope amassado na mesa de cabeceira. Peguei a carta de novo, mesmo já sabendo cada palavra. Dessa vez, porém, li pensando menos no homem que escreveu e mais no cara que daquele lado do corredor tinha prometido, por livre e espontânea loucura, me esperar quebrar. Você é teimoso, a letra trêmula dizia, igual a mim, mas também é capaz de amar muito mais do que se permite. Encolhi as pernas, trazendo os joelhos pro peito, como quando era criança e tinha medo de trovoada. Só que agora, o barulho lá fora era o mar. E o trovão, a ideia quase absurda que começou a se formar no meio da confusão. Talvez, só talvez, o que mais me assustava em Mateus não era tudo que ele era. Era tudo que ele me fazia querer ser. O desfecho já está muito bom emocionalmente, então vou só lapidar ritmo, imagens e amarrar melhor os temas. Casa, mar, pai, escolha. Mantive o que você construiu, mas com mais punch e sensação de fechamento. Acordar no dia seguinte foi pior que qualquer ressaca. Cada músculo doía. Existiam dores em lugares que eu nem sabia que tinham músculo. Tentei sentar, gemi. Considerei seriamente morar para sempre naquela cama. O som do mar vinha mais alto. E por cima dele a voz do Mateus gritando instruções e a risada das crianças. A ideia de fingir morte súbita passou pela minha cabeça com força. Foi quando eu vi pendurada na cadeira uma camiseta velha do meu pai. Cinza, desbotada, desenho de uma onda quase apagado e a frase: cair faz parte do mergulho. Bufo. Tá bom, pai. Tá bom, universo. Entendi. Vesti a camiseta. Ficou um pouco larga, cheirando a sal e sabão barato. Pesou nos ombros como lembrança e, ao mesmo tempo, como armadura. Talvez fosse isso que eu precisava. Na areia, Mateus já estava cercado por 4 adolescentes de prancha debaixo do braço. Olha aí, o herdeiro preguiçoso, ele anunciou. Dormiu bem, Gabriel? Eu não dormi, eu apaguei. Perfeito. Corpo recarregado.
Hoje você fica em pé. Você não cansa de tentar me matar? Você não cansa de sobreviver? Então seguimos. Ele me apresentou Léo, Bia, Cauã e Nanda. Todos com marcas de sol, risos fáceis e aquele jeito de quem já tinha encontrado Porto Seguro ali. Ele é o filho do tio Rodrigo, né? Bia perguntou, sem filtro. Sou, respondi, sentindo a frase bater diferente agora. Seu pai era ruim de surf, mas era bom de piada, Léo comentou. Vamos ver o que você herdou. Deitei na prancha, na areia, enquanto Matheus agachava ao lado. Cotovelo aqui, mão aqui. Ele foi guiando. Quando eu falar, você empurra, puxa o pé da frente para cá e gira o corpo. Não pensa demais. Pedir isso para mim é agressão. Ótimo. 3, 2, 1. Sobe. Caí desengonçado pro lado, gargalhada geral. E aí, estreante? Nanda gritou. Quer uma ambulância ou continua? Vocês tinham que estar estudando, murmurei. Mas levantei de novo. E de novo. E de novo. Cada tentativa vinha com areia na boca. Ego machucado. Riso dos adolescentes. Correção do Matheus. Olha pra frente, não pro chão. Seu pé tá fugindo. Volta ele. Solta o ombro. O corpo sabe mais do que você deixa. Na 20ª tentativa, alguma coisa clicou. Pé na posição certa. Joelho flexionado. Peso distribuído. Tronco alinhado. Eu fiquei de pé. Parado, numa prancha apoiada na areia. Mas por alguns segundos, parecia que o mundo tinha parado junto. Guarda isso no corpo. Matheus gritou. É essa a sensação. Era ridículo. Eu, adulto, com orgulho de criança que aprendeu a andar de bicicleta. Mas pela primeira vez em muito tempo me senti bom em algo que não tinha apresentação em PowerPoint depois. Na água, o jogo mudou de fase. A onda empurrando, a prancha deslizando, o instinto querendo me jogar para trás, o Matheus gritando ao fundo. Agora! 2 tentativas, queda. 5 tentativas, mais queda. 10 tentativas, quase. Na, 14ª aconteceu. Eu senti a onda vindo como um empurrão pelas solas dos pés. O corpo reagiu antes da cabeça. Mão apoiou. Peito subiu. Pé veio para frente. Quando percebi, estava em pé, sobre água em movimento. O vento cortando o rosto, o barulho das ondas mais alto, as vozes de Bia e Léo gritando na areia, Matheus levantando os braços como se eu tivesse ganhado medalha. Durou segundos. Mas quando caí e voltei à superfície, emergi com uma gargalhada que não lembrava de ter dado desde... Não sei. Eu consegui. Eu vi, burro. Matheus ria. Tô literalmente atrás de você empurrando a prancha. Não sou invisível. Eu ria também, sem filtro, sem controle, com o peito aberto. Aquela alegria não tinha bônus de fim de ano, não tinha like, não tinha métrica. Era só minha. E isso era assustadoramente bom. Os dias seguintes se misturaram em uma sequência de pequenas primeiras vezes. Primeira vez que uma criança sentou do meu lado na varanda sem Matheus precisar apresentar. Primeira vez que alguém me chamou de tio Gabriel, sem ironia. Primeira vez que vi um olho brilhar porque uma fração finalmente fez sentido num desenho de pizza. Primeira vez que, ao deitar, o cansaço era inteiro. Corpo, mente, coração. Mas sem aquele vazio de sempre. Eu tinha vindo por dinheiro, e sem perceber, estava pagando uma dívida emocional com uma moeda que eu nem sabia que tinha. Numa dessas tardes, sentei na varanda com uma pilha de cadernos. O vento balançava a rede. O cheiro de café vinha da cozinha. O mar fazia sua trilha sonora. Você virou funcionário fixo, é? Matheus provocou, encostado no batente com 2 canecas na mão. Reforço escolar não entra na minha carteira de trabalho, respondi pegando a caneca. Mas entra em outra conta. Conta emocional? Conta de quem você é quando ninguém tá filmando nada, ele disse, sentando na outra cadeira. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu tô com medo, admiti. Ele não fingiu não entender. Do quê? Inicialmente de morrer afogado. Respirei fundo. Agora de gostar disso, de gostar daqui.
de gostar de você e de não caber mais na vida que eu tinha. Ele largou a caneca no chão com cuidado e virou o corpo para mim. Você já não cabia. Falou, tranquilo, como se desse a previsão do tempo. Você só estava insistindo num sapato 2 números menor. Você fala como se fosse fácil jogar a vida fora. Não é jogar fora, corrigiu. É admitir que ela venceu um prazo que você decidiu sozinho. Engoli em seco. Fica. Ele disse então. Simples, sem discurso. Não porque você não tem para onde ir. Fica porque pela primeira vez você pode escolher ficar. Eu tenho dívida, rebati. Tenho uma história lá. Mesmo toda torta, é uma história. Você tem história aqui também, ele respondeu na mesma hora. Tem uma pousada que é metade sua. Tem um projeto que já está usando seu nome para explicar fração difícil. Tem criança que vai contar para os outros que aprendeu coisa contigo, igual contava do seu pai. O nome pai ainda doía, mas agora doía diferente. Ele te escolheu, eu soltei. No final ele escolheu você. Ele escolheu a si mesmo pela primeira vez. Mateus corrigiu suave. Escolheu o que fazia sentido para ele. E no meio disso, eu apareci. Você pode condenar ele por isso a vida toda, ou pode fazer diferente. Eu não sei fazer diferente. Ótimo, ele sorriu de canto. Assim a gente aprende do zero, sem vício. Aquilo foi tão absurdo que me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Você não tem medo? Perguntei. Do que eu posso fazer com tudo isso, com você, com essa casa? Tenho, ele respondeu sem pensar. Muito. Essa parte eu não esperava. Mas eu tenho mais medo de passar o resto da vida me protegendo tanto de perder que não ganho nada de verdade, completou. Eu já vivi assim tempo demais. Não volto. O silêncio que caiu depois desse não volto foi pesado. E ao mesmo tempo, certo. Ele se levantou, se aproximou devagar, apoiando as mãos no guarda-corpo da varanda, de costas para o mar, de frente para mim. Vou ser claro, Gabriel, porque rodeio demais estragou a vida de gente demais nessa casa, disse. Eu gosto de você. O coração bateu errado. Não de um jeito santo, altruísta e platônico. Continuou, com um meio sorriso. Eu penso em você quando acordo. Fico menos rabugento quando te vejo rindo. E me pego imaginando você aqui daqui a 5 anos, ajudando o menino a levantar na prancha no meu lugar quando meu joelho estiver velho. Eu poderia ter fugido. Poderia transformar em piada, dizer, isso é Stockholm Syndrome para surfista. Poderia quebrar aquele momento com a arma que eu mais sabia usar, o sarcasmo. Em vez disso, as palavras que saíram foram outras. Eu tô fudido, né? Ele riu baixo. Um pouco, porque eu também gosto, admiti, a voz arranhando. E isso muda tudo. Ou não muda nada, ele retrucou. Você ainda é livre para ir. Sentimento não é contrato. Não é suficiente para você? Eu não quero alguém preso aqui por culpa ou medo, respondeu. Eu quero alguém que, quando olhar para a estrada de volta e para a praia, escolha o mar. Não porque ele é fácil, mas porque é onde faz sentido estar. Eu respirei fundo. Pensei na minha dívida, no apartamento apertado, no computador ligado às 2 da manhã, no silêncio pesado de São Paulo mesmo cheia de gente. Pensei no quarto com as camisetas do meu pai ainda cheirando a tempo. Pensei nas crianças dizendo tio Gabriel, no João entendendo fração. Na Ana Clara perdendo o medo de dizer o que sentia sobre um texto. Pensei no gosto do beijo que ainda não tinha acontecido, mas que meu corpo inteiro parecia conhecer de antemão. E pela primeira vez, fiz uma escolha sem planilha, sem número, sem prazo. Eu fico, falei, sem dramalhão, sem grito, só. Verdade. Eu fico. A dívida a gente resolve. O resto, eu tô cansado demais de ir embora de tudo. Os ombros dele relaxaram de um jeito que eu nunca tinha visto. Então agora sim, ele sorriu chegando mais perto. Eu vou te pedir outra coisa. Mais o quê? Um beijo que não seja acidente de onda. Eu ri, nervoso, feliz.
Aterrorizado. Pode. Ele levantou a mão devagar, como na primeira vez que corrigiu minha mão na faca. Os dedos tocaram meu rosto, o polegar traçou a linha da minha bochecha. A outra mão encontrou minha cintura, puxando de leve. O mundo reduziu a 3 coisas: o cheiro de sal, o som do mar, o calor da pele dele na minha. Quando ele encostou a boca na minha, não teve fogos, não teve música. Teve encaixe. Teve porta que alguém abriu por dentro finalmente. Teve aquele gosto estranho de era pra ter sido assim desde sempre, mesmo a gente sabendo que não era, que tudo que veio antes tinha trazido a gente até ali. Ficamos um tempo assim, o suficiente para perder a noção do barulho das ondas e do resto da pousada. Quando nos afastamos, testas encostadas, respiração misturada, ele riu baixinho. "Bem-vindo à parte difícil", murmurou. "Qual parte?" "Aprender a ficar", respondeu. "Cair você já sabe." Olhei para o mar, para o contorno da casa, para o corredor que levava para o quarto onde a carta do meu pai estava em cima da mesa. Ele tinha tentado escrever o que não conseguia dizer. Tinha errado em muita coisa. Tinha acertado em uma. A casa precisava de nós dois. E naquele momento, pela primeira vez, eu senti que eu também precisava dela. Dela, dele, daquele mar barulhento, da risada das crianças, do cheiro de moqueca, da varanda torta, da prancha encostada na parede, do lugar onde eu não era mais o filho que foi embora. Eu era só o cara que, depois de muito tempo caindo nos lugares errados, finalmente escolheu ficar onde fazia sentido levantar. E pela primeira vez em muitos anos, eu não tive pressa nenhuma de ir embora.